Meus irmãos, muito bom estarmos reunidos mais uma vez. Quero agradecer a cada um que esteve aqui ontem, cada um que nos ajudou de alguma forma, ou produzindo as coisas, trabalhando, até mesmo vindo, convidando as pessoas. Acredito que foi um momento muito bom para a nossa igreja, não somente financeiro com relação à nossa obra, mas também um período de comunhão, de alegria. Recebemos muitos visitantes, muitas crianças nos visitaram ontem e hoje já temos alguns frutos aqui, vocês viram? Tem algumas crianças que vieram ontem e hoje retornaram pela graça de Deus. Então, Deus foi glorificado, meus irmãos. E assim, que esse projeto possa perdurar por mais tempo e que nas próximas vezes a gente consiga, assim, melhorar o que ficou faltando, resolver algumas coisas que precisavam e tudo mais, mas aos poucos a gente vai ajustando e melhorando para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Hoje eu queria começar o nosso sermão fazendo uma pergunta para o seu coração. Quais são os maiores desafios que você tem na sua vida hoje? Quando você para refletir sobre a sua vida hoje, quais são as maiores dificuldades que você encontra? Pensa nesse momento nos desafios que você tem, que por vezes você olha e pensa, bom, esse aqui é um desafio muito grande e eu não sei se conseguirei conquistar, não sei se conseguirei derrotar, ultrapassar, o que quer que seja. Qual é o grande desafio da sua vida hoje? Deixa eu contar qual tem sido o meu desafio nesse período com a Larissa no puerpério. O meu grande desafio, dentre outros, tem sido controlar, não a Alice, mas a Laura. Por quê? A Laura é muito felícia. A Laura gosta de abraçar, de brincar, de dar carinho, de beijar. Só tem um problema. A Laura, ela é bruta. Então, quando ela vai fazer um carinho na Alice, que tem 14 dias de vida, ela faz assim, ó. Faz um carinho desse jeito. Então imagina, quando ela vai beijar, não é um beijinho assim, que só encosta, não. É um beijo que vai, com a boca toda. Então tem sido difícil controlar ela com esse excesso de carinho e também tem sido um grande desafio controlá-la quando a gente precisa disciplinar. Porque imagina, a Alice está lá, toda fofinha, bonitinha, dormindo. Daqui a pouco a Laura abre o berreiro, porque alguém falou para ela que ela não podia fazer alguma coisa e pronto, já basta isso e o escândalo está armado. Então tem sido um desafio, mas graças a Deus é um desafio momentâneo, logo, logo vai passar. Mas qual tem sido o seu desafio? Quais são as suas dificuldades? Nós vamos olhar hoje para um texto bíblico que mostra um homem com um desafio enorme. Talvez você certamente conheça esse texto. Provavelmente você até sabe de cor e salteado um dos versículos desse texto que nós vamos ler nessa noite. Mas eu quero olhar com você para alguns detalhes que talvez numa leitura rápida você ainda não tenha alcançado. Eu quero olhar com vocês para um texto da Bíblia que vocês conhecem e mostrar cada detalhe e como ele pode ser abençoador para a minha e para a sua vida. Abra comigo em Josué, capítulo de número 1. Você já sabe qual é o texto. Vamos ler Josué capítulo 1. O tema do nosso sermão nessa noite é coragem que vem da presença de Deus. Josué capítulo 1, versículo de número 1. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte
e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras do livro desta lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Um texto conhecido, não é? Provavelmente você já leu esse texto mais de uma vez. Provavelmente você já ouviu alguns sermões sobre esse texto. Mas hoje eu quero dar um close. Eu quero olhar com bastante atenção aos detalhes do texto. O texto começa descrevendo para a gente qual é o período que Deus fala com Josué. O período que Deus fala com Josué é o período após a morte de Moisés. Então imagine só, Deus chega para Josué e diz: Josué, você agora precisa ser forte e corajoso para conduzir esse povo à terra que eu prometi. Se Deus está dizendo para Josué que ele precisa ser forte e corajoso, o que vem pela frente de Josué são coisas provavelmente muito difíceis. Ninguém chega para você e diz assim: olha, seja forte e corajoso e aproveite nesse paraíso. Não. Seja forte e corajoso vem antes de coisas difíceis. Quais são as dificuldades que Josué tem à frente? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar por um momento quais são as dificuldades de Josué aqui? A primeira dificuldade é muito clara. Josué tem que substituir ninguém mais, ninguém menos que Moisés. Quando eu falo para você, Moisés, o que vem à sua cabeça? É cajado sendo transformado em serpente? É o mar vermelho se abrindo? É batendo na rocha e saindo água? São coisas assim absurdas, as 10 pragas. Você pensa em Moisés, você logo pensa em grandes milagres. Você pensa em Moisés e você pensa, não, um homem que foi usado por Deus, um homem que em um determinado momento da sua vida subiu ao monte, ficou ali com Deus, quando desceu, o rosto brilhava de tal forma que os homens não conseguiam olhar para ele e falou: Moisés, não, afasta-se de nós, vira o teu rosto de nós. Moisés teve que colocar um véu na face, porque o povo não suportava ver o brilho da glória de Deus que resplandecia na face de Moisés. É esse homem que Josué tem que substituir. Já imaginou isso? Pensa no teu trabalho agora. Imagina que do dia para a noite você tem que substituir o teu chefe. Do dia para a noite você é colocado num novo cargo que requer novas habilidades. É difícil, não é? Para quem gosta de futebol. Imagina você ter que substituir o Messi na final da Copa do Mundo. Difícil, não é? Quem gosta de basquete, imagina você ter que substituir o LeBron James no final da NBA. Difícil. Coisas difíceis. Josué tem que substituir Moisés. Isso por si só já é um tanto quanto desafiador. Já é algo de embrulhar o estômago e de falar: não, eu não consigo substituir Moisés. Mas não só esse o desafio de Josué. Sabe qual é o outro desafio de Josué? Josué tem que substituir Moisés liderando um povo numeroso. Sabe quantas pessoas aproximadamente estavam sobre a autoridade de Moisés? Mais ou menos 2 milhões de pessoas. Quando olhamos para o livro de Êxodo, vemos que o recenseamento, são 2 recenseamentos feitos. Um recenseamento é quando o povo acaba de sair do Egito, são 600 mil homens. Isso exclui mulheres, idosos, crianças. E tinham 600 mil homens prontos para lutar. Quando Moisés morre e o povo está prestes a entrar na terra prometida, um novo recenseamento é feito e, mais uma vez, 601 mil homens são contados, ou seja, aproximadamente 2 milhões de pessoas, se a gente incluir mulheres e crianças. É um número e tanto para um homem liderar, não é mesmo? A gente, que tem alguns poucos, às vezes, sobre nossa liderança, já temos dificuldade, não é mesmo? Eu, como pai, que tenho alguns poucos no meu rebanho, dentro do meu lar,
já tenho enormes dificuldades para liderá-los. Imagina cerca de 2 milhões de pessoas. Então agora imagina, é um número extraordinário. É um número grande. Mas não são cerca de 2 milhões de anjinhos. São cerca de 2 milhões de pessoas extremamente desobedientes. Pega o povo desde que saiu do Egito e vai refletindo sobre os atos do povo. Logo que sai, começam a murmurar por causa da água. Daqui a pouco murmuram por causa da comida. Daqui a pouco olham para o maná que Deus enviava do céu e dizia: não queremos essa comida miserável. Um povo que Moisés sai um pouquinho, daqui a pouco eles estão adorando o bezerro de ouro. Um povo de dura cerviz, até mesmo Arão e Miriam, em certo momento, se voltaram contra Moisés e disseram assim: basta, toda a comunidade é santa, todo o povo é santo, por que a gente tem que obedecer só a Moisés? Deus tem que intervir. Mas olha só, um povo de coração ruim. Esse é o povo que tem que ser liderado agora para o Josué. É um desafio em tanto, não é? Mas não para por aí. O desafio de Josué continua. Ele tem que substituir Moisés, liderar um povo numeroso e rebelde, num lugar ruim, no deserto. Ele não vai liderar esse povo aqui num palácio. Ele não vai liderar esse povo aqui na beira da praia. Não, é em um ambiente extremamente ruim. É o deserto. É o sol escaldante, são caminhadas longas, é um lugar difícil. E é lá que Josué tem que liderar o povo. E mais, Josué tem que liderar esse povo para enfrentar inimigos mais fortes, mais bem treinados, mais bem preparados, melhor protegidos, porque eles tinham fortificações, eles tinham muros, eles tinham torres, homens que estavam mais acostumados que o povo de Israel com a guerra. É uma missão difícil, não é? Josué tem um grande desafio à sua frente. Isso ficou claro para todo mundo que o desafio é maior do que parece? Às vezes olhamos aqui e falamos: não, tá bom, Josué vai só substituir Moisés e pronto. Não, os desafios são muitos e muitos e muitos. Nesse ponto aqui nós podemos parar e refletir. Quais são os nossos desafios? Quais são os desafios que eu e você temos de enfrentar? Qual é o seu desafio hoje? Talvez o seu desafio hoje seja com algum parente seu, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, alguém que está longe de Deus e você olha e pensa: meu Deus, que desafio é lidar com essa pessoa? Que desafio é aturar essa pessoa que está longe de Deus e que por causa disso vive uma vida de impiedade? Talvez seu desafio seja no trabalho, que você chega e tem um abençoado, tem uma abençoada que te atormenta em toda a oportunidade possível. Talvez o seu desafio hoje seja lidar não com o outro, mas consigo mesmo. Talvez o seu maior desafio hoje seja lidar com o seu coração que está completamente longe de Deus. Lidar com o seu coração, com a sua alma que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, que não quer estar em comunhão. Talvez o seu desafio não tenha nada a ver com o outro, mas somente com você mesmo. Por isso, qual é o seu grande desafio hoje? Você precisa sair daqui hoje refletindo: o meu desafio ou os meus desafios são esses e esses. Para que você então aprenda com esse texto como lidar com desafios que são maiores do que nossas capacidades. Josué talvez olhava para tudo isso e pensava: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Imagina Josué olhando para todo esse cenário, para cada circunstância e pensando: meu Deus, as dificuldades são muito grandes. Eu sou só o Josué, só o auxiliar de Moisés. Quem sou eu para conseguir fazer tudo o que Moisés fazia? Imagina Josué pensando isso. Por vezes olhamos para nós, diante dos nossos desafios e pensamos: meu Deus, eu não tenho força para isso. Eu não tenho habilidade para isso. Eu não tenho inteligência para isso. Eu não estou capacitado para isso. E assim vamos colocando cada vez mais empecilhos àquilo que Deus nos chama a fazer. Imagina se Josué tivesse dito para Deus: não, Senhor, eu não vou fazer, eu não consigo e ponto final.
Por isso Deus precisa vir para Josué e falar: Josué, você precisa ser forte e corajoso. Tem muitas dificuldades, Josué, eu sei. Mas olha só o que Deus diz para Josué. Seja forte e corajoso. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha o finalzinho do versículo 5. Seja forte e corajoso. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. As dificuldades são muitas. Mas veja, Deus está garantindo, dizendo: Josué, eu sei que as dificuldades são muitas. Você acha que quando eu te vocacionei, você acha que quando eu te chamei, eu não sabia de toda a adversidade e de todas as tribulações que estavam à frente, Josué? É claro que eu sabia. Mas sabe o que eu digo para você? Seja forte e corajoso, porque eu estive com Moisés e ele fez tudo o que ele fez, e agora eu estarei com você e você vai conseguir completar a missão que eu tenho para você. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para Josué aqui? Josué, bobinho, tu tá achando que era Moisés que detenha todo o poder? Tu tá achando que era Moisés que mandava o maná descer do céu? Tu tá achando que foi Moisés que abriu o mar vermelho? Tu tá achando que foi Moisés que orou e veio água da rocha? Tu tá achando que era Moisés que tinha todo o poder? Não! Eu estive com Moisés, e assim que como eu estive com Moisés, estarei com você, Josué. Os seus olhos agora precisam sair de Moisés, precisam estar em mim, e eu vou caminhar com você. Sabe o que Deus está falando para Josué? Josué, chegou o momento de viver novas experiências com Deus, mas não as experiências do outro, agora serão as suas experiências. Quando eu era mais novo, minha mãe me criou, graças a Deus, indo para a igreja, nos caminhos do Senhor. E eu podia ver algumas experiências que ela tinha, alguns momentos que ela orava e Deus agia. Coisas extraordinárias que aconteciam, mas eram as experiências dela e eu só pegava de tabela. Mas chega um momento da nossa vida que a gente precisa passar a ter nossas próprias experiências. Não é mais Deus agindo por meio da oração do outro. Isso é ótimo. Agora é Deus agindo por meio da minha oração. Josué, chegou o momento de deixar as experiências que Moisés teve de lado. Agora é contigo. Você vai ter as experiências. A sua fé vai ser fortalecida. O seu coração agora vai vivenciar aquilo que Moisés vivenciou. Por quê? Eu estava com Moisés e agora estarei com você. Você já viveu suas próprias experiências? Você já teve suas próprias experiências com Deus? Ou você ainda está vivendo de um histórico passado, talvez de um parente, de um amigo, de um vizinho? Você já tem experimentado Deus agindo na sua vida e por meio dela? Eu tenho uma notícia que talvez possa ser um pouco conflitante. As experiências que nós tivermos com Deus, para que nós as tenhamos, precisaremos, por vezes, de algumas dificuldades. Para que eu experimente o agir de Deus em uma causa difícil, o que eu preciso? Da causa difícil. Sem a causa difícil, não tem a experiência de Deus auxiliando e ajudando na causa difícil. Por isso Deus está falando: Josué, seja forte, corajoso. É difícil, eu sei. É complicado, eu sei. Mas olha só, eu vou estar com você como estive com Moisés. E quando eu olhava para esse texto, eu lembrava de um outro episódio, de um outro texto. Conhece a história de Gideão? Gideão foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Só que na história de Gideão tem uma coisa interessante. Deus agiu de uma forma diferente. Vamos olhar comigo o capítulo 7 de Juízes? Vá só um pouquinho para frente. Só um pouquinho para frente, Juízes. Capítulo 7. Olha o que o texto vai dizer para a gente. Juízes 7. Diz assim o texto: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Harode.
O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000 homens. Para um pouco, pensa comigo, olha só. O povo de Israel está lutando contra um inimigo que tem um exército muito grande, muito grande. Gideão consegue reunir um exército de 24.000 homens. Só que sabe o que Deus faz? Gideão, fala para os teus guerreiros aí que quem estiver morrendo de medo pode ir embora. E alguns homens vão. Peraí, se o inimigo é grande, eu preciso de mais homens. Mas Deus está falando, não, você não precisa de mais homens, não. Calma, eu vou te falar do que você precisa. Manda embora quem está com medo. Gideão faz isso. Continua o texto. Ficaram 10.000. Verso 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separem os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. E o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. Já tinha ouvido essa história? Olha que coisa interessante. O povo está na guerra e Deus, ao invés de trazer mais gente, ele está tirando quem está. Por quê? Deus falou, olha só, se eu libertar Israel com esse tanto que tem aí, depois sabe o que o Israel vai fazer para mim? Vai falar assim, não foi Deus não, foi a gente, pô. Não foi Deus que nos libertou dos midianitas não, foi a nossa própria força, foi a nossa própria estratégia, foi a nossa própria ousadia, fomos nós que nos livramos dos midianitas. O que Deus faz? Não, Gideão, manda embora, fica só com 300. Para que eles vejam que não é pela força do braço deles, mas é por causa de mim. É isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, seja forte e corajoso. Você vai vencer, mas não é por causa de você. Deus não está falando assim para Josué. Josué, seja forte e corajoso e pegue as melhores armas. O texto não diz isso. Josué, seja forte e corajoso e tenha a melhor estratégia militar possível. Não é isso. Josué, seja forte e corajoso e faça o que ninguém jamais fez. Não. Sabe para que Josué precisa ser forte e corajoso? Olha para o texto. Josué 1, verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Olha agora. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A força e a coragem de Josué aqui não é para pegar a espada, não é para juntar um exército, não é para ter carros de guerra. A força e a coragem de Josué aqui são necessárias para que ele confie na palavra de Deus, para que ele ande de acordo com a palavra de Deus. Isso faz sentido para você? Você está à beira de uma batalha e Deus está falando, seja forte e corajoso. Confie em mim. Seja forte e corajoso. Obedeça a minha palavra. Deus quer deixar claro de uma vez por todas que a vitória não vem pela força, não vem pela inteligência, não vem por quem você é, pelo que você faz. Deus quer deixar claro de uma vez por todas que a vitória virá por meio da confiança naquele que nos chamou.
Esse é o ponto aqui. E é isso que precisa estar cravado nos nossos corações. Lembra daqueles desafios que eu pedi você para pensar? Pensa neles agora de novo. A vitória diante desses desafios não virá por causa da sua força. O seu desafio é a conversão de alguém que você ama? Não vai vir por causa de um argumento que você vai dar. Às vezes a gente pensa, não, mas se eu der um argumento infalível àquela pessoa, não tem como, ela vai se converter. Jesus ressuscitou. Teve gente que viu e não creu. Consegue pensar nisso? Jesus fez milagres notáveis e mesmo assim ainda tinha um Judas. Consegue perceber isso? Não depende de você, depende dele. Tem desafios na sua vida que não é a sua força, não é a sua inteligência. Se eu bolar uma estratégia melhor no meu trabalho, pronto, o problema está resolvido. Não! Deus não está requerendo de Josué aqui uma estratégia. Deus está requerendo de Josué aqui fidelidade, confiança nele. Como está o teu coração diante das suas adversidades? A tua confiança está em você ou em Deus? Deus está falando, Josué, mantenha-se firme, andando de acordo com os meus mandamentos, de acordo com a minha palavra. Josué, obedeça. Esse também é um grande desafio, não é? Nosso coração tem dificuldade de entender que não estamos no controle de tudo. Queremos isso. No fundo, queremos controlar tudo. Queremos que toda a situação sempre esteja no nosso controle, não é? A gente não gosta de ficar no escuro. A gente não gosta de não ter todas as informações. A gente não gosta de ter dificuldades para lidar com algumas situações. A gente quer ter tudo na palma da nossa mão. Não, eu sei que eu posso controlar aqui, ali, acolá, e eu posso controlar absolutamente tudo. Não. Deus está dizendo, Josué, só confia e caminha. Essa é a palavra de Deus. Confia e caminha. E Josué vai fazer isso. Mas olha comigo para a continuidade do texto. Deus diz, Josué, versículo de número 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Josué, os desafios são grandes. Mas Josué, sabe como enfrentar os desafios grandes da vida? Confiando na minha lei, obedecendo aos meus mandamentos e confiando que eu estarei com você. Sabe o que acontece depois daqui? Josué vai liderar o povo triunfantemente à terra prometida. Josué vai enfrentar inimigos mais fortes, inimigos mais poderosos, melhor posicionados. Josué vai enfrentar reais dificuldades, mas ele vai vencer. Ele vai levar o povo à terra prometida que Deus havia dado sob juramento para o seu povo. Josué ouve a palavra de Deus e ele executa a palavra de Deus. Que nessa noite você saia daqui pensando nisso. Eu tenho desafios, assim como Josué tinha. Talvez os seus desafios, muito provavelmente, não são tão difíceis quanto os de Josué eram. Mas ainda assim, são os seus desafios. Ainda assim, são as suas dificuldades. Ainda assim, são os seus problemas. Mas a resposta bíblica para a gente é, assim como Deus esteve com Josué, Ele garante que estará conosco. As palavras dele aqui, Josué, o seu Deus estará com você por onde você andar, se aplicam a mim e a você. Não foi Jesus que disse, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos? Não foi Ele que prometeu que caminharia conosco? Quando olhamos para a Escritura, não lemos a respeito de Deus dizendo, olha, quando passar pelo fogo, não vai te queimar. Quando passar pela água, não vai te submergir, não vai te afogar. Eu vou estar com você. É uma promessa magnífica.
Mas tem um detalhe. Josué, de fato, levou o povo para a terra prometida, mas ele não conquistou tudo o que tinha que conquistar. Se você olhar para o livro de Juízes, você vai ver que alguns inimigos ainda permaneceram na terra de Canaã. A ordem de Deus era: Josué, entre e expulse todo mundo, não pode ficar ninguém. Mas você sabe que o povo falhou quando não conseguiu expulsar alguns homens. E depois em Juízes, se você ler Juízes, você vai ver os povos atormentando o povo de Deus. Por quê? Deixaram que permanecessem na terra. Josué cumpriu a missão que Deus deu, mas não cumpriu de modo perfeito. Sabe por quê? Josué tem pé de barro, assim como eu e você. Josué é falho. Josué é pecador, assim como eu e você. Se você der uma mapeada em toda a Escritura, você vai ver aqui os maiores homens da Escritura tinham pés de barro, eram falhos, como eu e você. Só há um que não falhou nunca. E é, na verdade, para ele que Josué aponta. Quando olhamos para Josué liderando o povo para entrar na terra prometida, temos de nos lembrar diretamente daquele que é quem vai nos levar e quem está nos conduzindo e está nos levando para a nossa terra prometida. Há uma terra prometida para mim e para você ainda hoje. Há um reino espiritual, há uma Jerusalém celestial prometida para mim e para você. E a jornada até lá é uma jornada esburacada. É uma jornada pedregosa. É um caminho difícil. É um caminho de tribulação. Não é verdade? Você pode experimentar isso na sua vida. A jornada minha e sua até a terra prometida é uma jornada difícil. Mas sabe de uma coisa? O nosso Josué, o nosso Jesus, ele garante que chegaremos até o fim da jornada. Ele garante que, ainda que as dificuldades sejam grandes, ainda que o percurso seja esburacado, pedregoso, de altos e baixos, chegaremos lá, não por causa de nós, mas por causa dele. É por causa daquilo que ele fez aqui, como o capitão da nossa salvação, que nós chegaremos a Jerusalém celestial. Isso é maravilhoso demais. Pense em Josué, derrotando os inimigos que estavam em Canaã. Agora pense em Cristo Jesus, derrotando os inimigos que tentam nos impedir de chegar na nossa Canaã celestial. Temos inimigos por todos os lados. Temos o diabo nos atormentando a todo momento, andando como um leão ao nosso redor, buscando a quem possa devorar, lançando dardos inflamados a todo instante, sugestionando que façamos coisas que não queremos fazer, sugestionando que façamos coisas que não devemos fazer. Temos a nossa própria carne, que já é inclinada por natureza para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim, para aquilo que é errado e contra a lei de Deus. Temos o pecado que tão de perto nos assedia, que tão de perto nos rodeia. Nossos inimigos são grandes, eles são mais fortes, eles são poderosos. Mas o capitão da nossa salvação é aquele capaz de derrotá-los de forma extraordinária, e é baseado na força dele que nós conseguiremos derrotar os nossos inimigos. Não é por quem eu sou. Eu não venço Satanás por causa da minha inteligência. Você não vence o pecado porque você é muito inteligente, muito forte, muito sábio. Não. É única e exclusivamente pela graça de Deus. É a graça dele que te fortalece. É a graça dele que te habilita a enfrentar as adversidades e dificuldades aqui. É a graça dele que te fortalece e te habilita a enfrentar até mesmo o seu próprio coração, que é mau. Olha para Josué. Tinha uma missão absurdamente difícil diante dele, não é? Mas mesmo aos trancos e barrancos, ele chegou lá. O nosso capitão, Jesus,
é infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente superior a Josué, e ele nos levará seguro até o lugar onde devemos ir, até a nossa cidadania celestial. Mas só tem um porém: Jesus Cristo, ele não é alguém que está de longe olhando a situação. Vamos ler um texto. Abre comigo em Hebreus, capítulo 4, para a gente finalizar. Hebreus, capítulo 4. Olha essa promessa. Capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que a promessa falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou acerca do sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Olha agora. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Por quê? Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Pausa. O que o texto está dizendo aqui para a gente? Olha, Deus tem um descanso para a gente. Canaã não é a morada final do povo de Deus. Deus prometeu para o povo um lugar de descanso, mas não é a Canaã terrena. Se fosse a Canaã terrena, depois disso, Deus não teria falado que ainda resta um descanso para entrar. Afinal, o povo já estava na terra. Então, o autor de Hebreus está dizendo: olha, gente, o lugar dessa Canaã, o lugar desse lugar onde vocês estão, não é o descanso final de vocês. Tem um lugar além desse, um lugar melhor do que esse. E esse lugar vão entrar não os incrédulos, mas aqueles que confiam, descansam e esperam em Deus. É isso que ele está dizendo, entendeu? Vamos continuar. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. O que ele está dizendo aqui? Como está o coração de vocês com relação à incredulidade? Cuidado! Vocês não podem enganar Deus com a incredulidade do coração de vocês. Sabe por que vocês não podem enganar Deus com a incredulidade? Porque a palavra de Deus é afiada. Ela divide até aquilo que não tem como dividir, espírito e alma, juntas e medulas. Ela é afiada, ela penetra o coração e não tem nada que fique oculto diante da palavra de Deus. Então, não pense que você, por dizer que crê, está garantido. Não. A palavra é afiada.
E é ela que vai discernir se você crê ou não. Esse é o ponto. Só que aí o texto continua. Porque olha só que dificuldade. Caraca, o nível está lá em cima. Ainda tem um descanso para eu entrar. Ainda tem um lugar para eu ir, onde eu vou morar com Deus. Só que para entrar nesse lugar, a minha fé precisa ser, alto nível. Precisa estar num padrão elevado. Diante disso, a gente olha para a gente e pergunta, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Quando eu leio o Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem entrará? Aquele que é limpo de coração, que é puro, que não pratica maldade, que fala a verdade com os lábios. O padrão está lá em cima. Que esperança tem para mim, que sou um miserável, que peco vez após vez, que mesmo Deus, sendo bondoso e gracioso comigo, continuo desobedecendo. Que esperança tem para mim? O texto não para aqui, graças a Deus. Olha o versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe o que o texto está dizendo para a gente? Calma. O padrão para entrar no descanso de Deus é alto, é elevado, mas calma. Você tem um sumo sacerdote no céu, assentado à direita de Deus, que intercede por você. Ele clama por você. E quando você peca, ele sabe. E ele olha e fala, eu sei que é difícil. Porque assim como nós, ele foi tentado, porém sem pecado. Sabe a tentação que você sente? Jesus a sentiu no nível mais extremo possível. Sabe o desejo, aquela tentação ardente de pecar e de fazer aquilo que desagrada a Deus? Jesus foi tentado nisso. Só que num nível muito maior. Não se compara o nível da nossa tentação com o nível da tentação do Filho de Deus. As atenções do inferno estavam todas sobre ele. O diabo, a todo momento, queria levar Jesus a pecar contra Deus. Por isso, as tentações foram ferozes. Quando o diabo tenta Jesus no deserto, a coisa era séria. Foram tentações difíceis, mas Jesus as resistiu. E hoje, ele está sentado à direita de Deus. Ele não olha para mim e para você. Olha lá, o Felipe é um miserável mesmo. Já pecou de novo, sem vergonha. Ele se compadece. Conseguem perceber a grandiosidade desse sumo sacerdote? Por vezes nós não nos compadecemos quando os outros pecam, não é? A gente olha e fala, tem jeito não, é assim mesmo. Olhamos para o pecado dos outros e condenamos prontamente. Mas olha Jesus olhando para o nosso pecado e se compadecendo das nossas dificuldades. Ele é o exemplo para ser seguido. O nosso sumo sacerdote garante para nós a nossa entrada no descanso de Deus. E ele garante isso por meio das suas próprias boas obras e por meio do seu sacrifício na cruz. Se você vai entrar no descanso de Deus, não é porque você é inteligente, não é porque você é forte, não é porque você é mais esperto que outros. Não. É única e exclusivamente por meio do acesso que Jesus abriu. É esse acesso que nos permite se achegar com confiança ao trono da graça.
Não é que você está chegando e está pensando assim, ai meu Deus, será que Deus vai me receber? Não. É se achegar com confiança. Quer ver um exemplo? Se achegue com a confiança que você tem, que quando você chega em casa, você pode abrir sua geladeira. Ninguém fica, ai, será que eu posso abrir a minha geladeira? Você fica isso na casa dos outros. Na sua casa, você vai e abre a geladeira, e bota o pé na mesa, e faz o que quer. É a sua casa, você tem a confiança de fazer o que quer. Se achegue a Deus com essa confiança. Por causa de você? Não. Por causa do sumo sacerdote que se compadece de você, intercede por você e está à direita de Deus. É Ele que garante o nosso acesso. Josué lutou e, de certa forma, garantiu o acesso do povo a Canaã, a terra prometida. Jesus, o nosso maior, o nosso supremo, sumo sacerdote, lutou, venceu os nossos maiores inimigos e garantiu o nosso acesso a Deus. Desfrute disso, para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos.